Bem-vindos ao Vivendo no Limítrofe. Tudo bem com vocês? Tudo bem? Bom, eu resolvi voltar ao passado de 17 anos atrás e contar como o borderline entrou na minha vida. Então não achem estranho o fundo ou a forma de edição do vídeo, pois é um relato. Eu fiz apenas um checklist de momentos para ter continuidade à história. A minha vida, naquele momento, estava sendo frenética, com o tratamento de câncer da minha mãe. Mas para quem não sabe, você não adquire o borderline, e sim, geneticamente, ele entra na sua vida. E é necessário uma válvula de escape para ele se manifestar. E no meu caso, foi o adoecimento da minha mãe. Depois de 3 meses, eu já notava que algo estava diferente. Aí eu resolvi, por conta própria, procurar um psicólogo e fazer uma terapia. O tempo foi passando, tanto eu como o terapeuta, a gente via que não tinha resultado nenhum, nem a melhora do quadro. Foi quando ele me questionou se eu queria passar a fazer o tratamento no HD. O que é o HD? O HD é o hospital dia, onde você entra na clínica às 8 da manhã e sai às 17 horas, porém com atividade durante todo esse período. Pois caso vocês não saibam, a primeira coisa que a gente pede com o adoecimento mental é a rotina. Mas enfim, eu topei. Era um ambiente muito agradável, onde fazíamos dinâmicas em grupos, terapias em grupos, atividades manuais e até momentos cinemas com filmes propícios para o momento com direito à pipoca. Fiz muitos amigos lá, afinal estávamos ali todos os dias com as mesmas pessoas e acabávamos compartilhando tudo. O tempo foi passando, mais um pouquinho, e algum sinal de alerta apareceu em mim. Foi a minha primeira crise de automutilação, que acabou sendo crises frequentes e eu não conseguia mais disfarçar. Aí eu fui para uma junta médica no hospital que eu fazia o tratamento e eles optaram pela minha internação psiquiátrica. Graças a Deus, naquela época eu tinha um convênio e me internei durante 30 dias no hospital chamado Santa Mônica, com ótima infraestrutura. Mesmo indo contra no início com todos, resolvi ceder e me internar. Quando eu cheguei lá, a primeira coisa que fizeram foi olhar minha mala, para ver se eu havia levado algo não permitido. Como eu havia pesquisado antes, eu sabia que eu não podia levar nada com cordão, nada com cadastro, tanto que o meu tênis era de zíper. A primeira coisa que eu fiz foi o quê? Eu fui direcionada ao NAM. O que é o NAM? É o Núcleo de Apoio Mental. Pensa num corredor com um monte de quarto, um monte de cama, onde você era observado 24 horas por enfermeiros. E para quem fuma, a ansiedade piora. E a outra coisa, era liberado apenas um cigarro a cada hora. Tanto que tinha que levar qual é o nome? Você tinha que levar um pacote fechado, porque eles tiravam o cigarro que você levava. Mas foi uma semana muito, muito horrível para mim. Pois lá eu tive contato com outras patologias. Além de controlar a minha, eu tinha que fazer as pessoas controlarem as delas também. Bom, eu fui pro quarto, eram 4 camas hospitalares com banheiro e uma mesinha para fazer refeições e armários para guardarmos as coisas. O diferencial era o frigobar. As meninas que estavam já lá no quarto tinham alugado o frigobar e eu acabei usando também. Bom, depois da minha primeira noite dormida no quarto, fui conhecer as instalações do hospital e eu achei muito bacana. Porém, para você usufruir de todas as coisas que o hospital dava, você tinha que fazer todas as atividades e todos os acompanhamentos. Mas o tempo foi passando e a vontade de ir embora, ainda mais sabendo que você estava contida ali dentro daquele lugar. Me lembro perfeitamente a primeira ligação que eu fiz à minha mãe, que foi numa terça-feira, que podia ser só 15 minutos, onde eu liguei para ela desesperada para que ela me tirasse dali. Mas aos poucos eu fui me acalmando e fui cedendo.
Os demais dias foram iguais, fazendo atividades e me ocupando o mais tempo possível para não perder o foco do motivo que me levou a estar lá, que seria a minha melhora. Bom, os 30 dias passaram e a minha mãe foi me buscar. Pensa numa pessoa que parecia uma criança quando a mãe vai buscá-la no primeiro dia de aula. Sim, era eu. Eu mostrei todo lugar para minha mãe, eu apresentei a minha mãe para todo mundo, mas as pessoas que estavam ali dentro ficaram marcadas na minha memória. Enfim, tudo caminhava bem. Eu voltei para o hospital dia, eu percebi que teve uma rotatividade de pessoas, mas logo eu fiz amizade e tudo caminhava bem. Eis que entro novamente num gatilho com as ideações suicidas e a automutilação havia voltado com mais força. Então, sendo como era previsto, eu precisava ser contida novamente. Aí que vou para a minha segunda clínica psiquiátrica, que era a Clínica Maia, se eu me recordo. Como eu já sabia todo o funcionamento das coisas, a minha adaptação foi mais rápida. O bom que eu tinha um orelhão dentro do hospital que eu não parava de ligar para casa. Minha mãe até desligava o telefone. Bom, sem novidades na clínica. Novamente o tempo passando, porém os gatilhos eram recorrentes. Sendo assim, ser contida era a única forma. Foi quando eu fiquei internada em 2 lugares. Dessa vez foi traumatizante, pois a minha colega de quarto havia conseguido tirar aquela navalhinha que fica no apontador e se cortou inteira. Eu acordei cheia de sangue. Na mesma hora, eu liguei para minha mãe e pedi para ela me tirar dali. E ela foi me buscar. Mas eu não passei somente por clínicas particulares. Não me recordo o lugar, mas fiquei internada num espaço que era grande, com colchonetes no chão, e passávamos dias ali sem ter nenhum tipo de outro comportamento. Minha mãe, vendo daquela situação, rapidamente me tirou de lá. Eu volto para o hospital dia, isso porque fui a pessoa que passou mais tempo por lá, porém somente no meu 4º ano de internação eu tive o diagnóstico de borderline fechado e eu chorava igual uma criança, não por medo, e sim feliz em saber o que eu tinha era pesquisável. A minha penúltima internação na Clínica Maia, para minha contenção, foi até que tranquila, pois já estava habituada devido a uma internação anterior, conforme eu falei, os funcionários eu já conhecia, e as atividades. E tudo mais, e me recordo que dessa vez minha mãe ia me visitar todo sábado, mesmo sabendo que ali não era lugar para ela ficar, mas eu ficava feliz toda vez que ela iria me visitar. Bom, eu saio dos meus gatilhos e consigo ter uma vida parcialmente natural. Cuidando da minha mãe, do tratamento de câncer, também estava tudo, mas frequentemente eu ia no hospital dia. Os dias foram passando e, como todos sabem, a minha mãe não resistiu ao câncer e eu tive essa perda. Essa foi a minha... Eu acho que minha penúltima internação, que foi a minha auto-internação, quando eu cheguei para os médicos e pedi para ser internada, porque eu não ia aguentar o baque do luto. Então, passar primeiramente por esse luto num lugar supervisionado, tendo em vista as minhas tentativas de suicídio, foi a melhor escolha. Foram longos dias, parecia que o mundo estava correndo e eu ali dentro a 10 km por hora, sem conseguir acompanhar as pessoas. Mas de primeiro impacto foi uma boa decisão começar o luto contida no lugar sem riscos aparentes. Bom, eu retorno para casa e, é claro, pelo 5º ano seguindo, indo para o hospital dia. Eis que decido vir para o Rio de Janeiro em 2017 e desde 2018 eu faço tratamento pelo CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde também funciona um hospital dia. Porém eu não consigo ser assídua, porque acho que tem muita gente e aquelas pessoas interferem no meu modo de agir. Mal consigo suportar as minhas patologias e ter que encarar de outras mais me deixa desconfortável, mas isso já é conversado com o meu terapeuta.
Sim, eu faço terapia uma vez por semana com a minha referência, que é o Lucas, e ressalto também que o meu CAPS, que é o CAPS Fernando Diniz, ele é 24 horas. E isso é muito importante, porque eu tenho acesso, eu posso ir lá facilmente, porque fica a menos de 20 minutos da minha casa. E na verdade, a minha última internação foi lá. Meu terapeuta, percebendo que eu estava a 200 km por hora, eu não sabia, eu não conseguia dar um pause, não conseguia pausar, não conseguia frear, ele fez a minha internação involuntária. Foi a primeira vez que eu passei por isso. Eu fui internada sem querer estar sendo internada. Eu sabia que era por poucos dias, mas mesmo assim eu fiquei revoltada. Eu fiquei 4 dias lá dentro e foram os piores 4 dias da minha vida. Eu não queria fazer nada a não ser deitar e só. Mas eu entendi porque ele me deixou lá e eu entendo que foi bacana. Foi bacana. E essa foi a minha última internação. Eu sei que toda a minha trajetória do borderline, tentando viver no limítrofe, como eu sempre falo, na linha da normalidade, eu sei que a cura não existe, mas sei que existe o tratamento no qual eu posso sim me estabilizar e ter uma rotina. E é nisso que eu me apego, sabendo que posso sim fazer as escolhas certas para minha vida. Beijo, tchau, tchau.